Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa de frente com o Marcinho. Peço para que não se esqueçam de deixar o seu like e também não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. E hoje, queridos irmãos, eu tenho a honra de receber aqui, que está de frente comigo, o nosso arcebispo emérito, Dom Vitório Pavanello. Seja bem-vindo, Dom Vitório. Muito obrigado, Deus lhes pague e Deus abençoe a todos quantos nos estão ouvindo neste momento, para que a gente possa transmitir alguma coisa que seja da glória de Deus para a evangelização e santificação da igreja. E como a igreja somos nós, a igreja é santa na medida em que nós nos tornamos santos. Então agradeço esta oportunidade de estar aqui. Que isso, Dom Vitório, eu que agradeço. Gente, é uma maravilha ter ele aqui conosco. E ainda mais eu vim conversando com ele. Como é gostoso conversar com o Dom Vitório, gente. Se você não fez isso, faça. Venha conversar com ele, é muito bom conversar com ele. Mas vamos lá, Dom Vitório. O senhor é natural de onde? Eu nasci em Santa Catarina, estado, como se diz, da Bela e Santa Catarina. O estado mais pequeno do sul, mas é o mais querido e o mais formoso. Nossa! Né? Porém, Santa Catarina é um estado bastante grande, embora o mais pequeno entre os irmãos. Nasci no município de Presidente Getúlio. Na época, quando eu nasci, se chamava Nova Breslau. Era uma região de muitos alemães e de imigrantes italianos. Sim. E lá ainda nasci mais para dentro. Na época, quando eu nasci em casa de uma mãe que chamou uma parteira para eu nascer. Então chamava-se Ribeirão Canela. Agora chama-se Mirador. Né? Sim. Então lá eu nasci. Sou membro sexto de uma família de 9. De 9, que maravilha, nasci hein? lá naquela terra onde nós aprendemos a descobrir que éramos brasileiros depois que a gente entrou na escola. Que nós falávamos só o dialeto italiano, vivíamos encostados à colônia alemã, com quem a gente se dava muito bem. O professor, o primeiro era alemão, Max Weiss, depois fomos transferidos para outra escola, onde havia um outro professor alemão, mas esse não ensinava bem. Então a comunidade trocou e trouxeram um professor de origem italiana, chamado Graziano Menelli. Nossa. Muito bom, posso dizer que ele plasmou muito o meu caráter. Sim. E o meu anseio de ser alguma coisa de gente no mundo. Olha que maravilha. Lá era uma colônia italiana, então, Dom Vitório, era uma colônia italiana próxima de uma colônia alemã. A época chamada Ribeirão Canela, então existia assim a comunidade alemã, sim, que metade era luterana e a outra metade católica. Sim. Depois existiam então os colonos de origem italiana, certo, que eram praticamente 99,9% católicos. Sim. Não? Porém, nós nos dávamos muito bem. Havia já na época, antes mesmo do Papa João XXIII, havia um ecumenismo sadio, de muito respeito, que maravilha, de muita conscientização, mas cada um no seu lado, não havia mistura. Sim, entendi. Então sua família então é toda católica, já é uma raiz católica. Católica, então, né? Meus avós eram católicos, meus bisavós que vieram da Itália, trazendo os meus avós bastante novos ainda, né, eram católicos, e foi todo sempre uma tradição católica até hoje. Nós, meus irmãos todos, se gloriam ainda hoje de serem católicos, alguns já são falecidos, mas os que estão vivos estão todos, assim, praticamente todos bastante engajados dentro das atividades da igreja. Maravilha. E eles moram lá ainda, Dom Vitório? Ou eles estão esparramados? A maioria dos meus irmãos ficaram sempre circunscritos naquela região. Sim. Menos um que saiu para trabalhar longe, depois ele morreu lá no município de Lages, depois do Otacílio Costa, uma outra irmã que ainda vive até hoje no município de Indaial. Os demais
né? Fora um outro irmão que está pertinho de Florianópolis. Os demais, que são quase todos, não são Sim. todos colonos, como nós dizemos, agricultores, moram todos por lá. Que maravilha. Dom Vitório, como que foi o chamado do senhor ao sacerdócio? Sua família, como o senhor disse, era toda católica. Quando que o senhor sentiu, falou assim, puxa vida, eu quero ser sacerdote? Como que foi? Quando e como que foi esse chamado? O despertar, primeiro na minha família, éramos muito assim, religiosos, rezávamos o terço, tínhamos uma piedade muito assim, sadia dentro de casa, toda noite a gente rezava o terço, e também no mês de junho, também a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Eu tinha um irmão mais velho do que eu, que também quis ser padre, então ele estava no seminário. E eu mesmo dizia, ele vai ser padre, mas eu quero é casar. Porém, aos 9 anos, eu fiz a primeira comunhão eucarística. Mas antes de fazer a primeira comunhão, a gente teve que se confessar. Certo. E a gente treinou tudo direitinho, como catequista ensaiou, até tinha meu amigo com quem a gente se confessou para treinar, como se dizia, os pecados e tudo. Mas acontece que o padre que foi nos confessar era um frade muito gordo, que veio de fora, chamado Frei Bonifácio, né? Sim. E a gente tinha 9 anos, fomos lá, tudo bem, no esquemazinho. Quando cheguei lá, nem fui capaz de dizer, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que o frade, meu filho, o que você tem de pecado? Aí eu dei um branco nisso, ó, perdi. O senhor assustou, Dom Vitório? Assustei, perdi não sei o que mais. Não soube mais nada de dizer. Ele fazia mais perguntas, o senhor não. Fato é que eu levei um bloqueio e eu pensei, fiz uma confissão mal feita. Não contei os pecados que eu tinha feito, né, como o meu colega sabia. Então, e nessa hora de, meu Deus, como é que eu vou me virar agora? E já veio a ideia, acho que eu vou ser padre para negociar minha salvação. Foi assim. Para negociar a salvação. Deus se serviu disso. No dia seguinte eu fiz a primeira comunhão, sim, com muita alegria, mas sempre com essa coisa de, não, Jesus, eu vou ser padre, porque com você eu acho que dá para negociar. Dá para negociar, que legal. Passei assim, aí nasceu. Cheguei em casa depois da primeira comunhão, que foi num dia de semana, se não erro, foi acho que uma terça ou quarta-feira, bem cedo. E cheguei em casa, minha mãe não foi à missa, não era costume, meu pai, meus irmãos foram. Cheguei em casa e disse, mãe, eu acho que eu vou me fazer padre. Coisa boa, mas não encontrei entusiasmo. Muito entusiasmo. Eu vou ser também, que bom. Eu não era muito farinha de fazer hóstia, então... Porém, minha mãe não disse nada. Mais tarde eu falei para o meu pai, não, que você não vai dar padre nada, você é muito vagabundo, não sei o quê. Então, em vez de encontrar apoio, eu encontrei assim um pouco de, uma resistência, de gelo na coisa. Quem me entusiasmou foi o meu catequista, pai de 16 filhos, que dava testemunho bonito, tanto assim que eu o escolhi depois, foi no dia 9 de março que eu fiz primeira comunhão eucarística, e no dia 17 de abril passava o bispo e lá eu também fui crismado. Sim. E eu o escolhi para ser o meu padrinho de crisma, pela admiração que eu tinha. Tanto assim que ele tem um filho padre e 2 filhas freiras, né? Uma já parece que já faleceu. E então, escolhi. Ele então me animou. Mas legal. Quem mais me deu incentivo para animar-me assim, para estudar, ir para o seminário, me dava livros para ler, era o professor da escolinha, o senhor Graciano Menel. Menel, assim, que ele me dava livro, me deu até uma gramática portuguesa para eu ir lendo. Então, eu senti que ele prestigiou o meu desejo. Sim. E, então, fui indo. Meu irmão também nunca me apoiaram assim. Não, ele vai e volta logo. Ele não vai aguentar. Até que eu acho que foi bom, porque eu também tinha um certo brio. Então, eu disse, não, eu não vou dar o braço a torcer, eu vou. Mesmo com certo receio, mas eu vou. E eu fui. Ele dizia, não, daqui a 15 dias está de volta. Está de volta. Graças a esse desafio, eu não pude ceder. E, de fato, entrei no seminário aos 13 anos, sim, nem sabia se ia ser padre ou não,
Ia experimentar, queria era me negociar a minha salvação. Negociar a salvação boa. E aí comecei a sentir saudade, tudo isso, mas não podia ceder o desafio do meu irmão, né, que era mais velho do que eu. E aguentei. Aí até fiquei doente, fui operado com apendicite, e aí passou. Fiquei bem. Aos 15 anos, aí eu vi que eu precisava reformular minha vida, fiz uma boa confissão geral. Sim. E aí eu disse, Senhor, já agora eu vejo que estou bem, posso salvar minha alma, então eu quero salvar as almas dos outros também. Que lindo, aí Dom Vitório. Tomei essa decisão, porém sempre colocando assim, Senhor, se tu me queres, Padre, me ajuda, eu não vou desistir. Se tu não me queres, Padre, então faze com que os meus formadores me digam que eu não tenho vocação. Mas ele sempre dizia que tinha qualidade. Há um tempo depois eu rezava para que ele dissesse que eu não tinha vocação, porque eu queria ir embora. Você queria ir embora? Mas eu queria sempre dizer, porque eu fiz um pacto com o nosso Senhor, eu só vou embora se tu não me queres através dos formadores. E eles sempre me apoiaram. Sempre confirmava. E assim eu fui indo, mas sempre nessa dimensão de que eu vou ter que salvar as almas dos outros. Eu lembrei isso. Numa pregação de retiro, o padre dizia, na hora da morte a gente vai ver o bem que a gente fez como padre, salvando tantas almas, ou o bem que a gente não fez porque a gente não quis ser padre. Eu disse, não, essa não vou engolir. Né? Então foi essa a motivação de eu ir para frente. Dos 15 anos em diante eu quis ser padre não porque eu gostasse, eu quis ser padre para ser útil aos outros, em nome de Jesus. Amém, que maravilha. E aí, Dom Vitório, o senhor vai para o seminário, o primeiro seminário que o senhor foi era lá em Santa Catarina mesmo? Santa Catarina, em Ascurra, era o aspirantado salesiano, sim, o chamado ginásio, né, salesiano de Ascurra, onde eu fiz 4º ano primário na época, o pré-admissão, depois o 1º ano ginasial e o 2º ginasial. A gente fazia até o 3º, mas como eu tive um problema de visão, chegou lá o superior lá de São Paulo e disse, olha, vai para São Paulo que lá tem recursos médicos melhores, lá eles vão poder dizer se você pode ser ou não pode ser padre, porque cego não dá, né? E aí fui para São Paulo antes do previsto, e o médico disse, não, você pode ir. Se bem que eu sempre tenho um olho inutilizado, né? O outro enxergo bem, até hoje. Então, eu fui continuar a minha formação em São Paulo em 1953. Tinha 17 anos. Aí continuei e terminei toda a minha formação ginasial, colegial, fiz o noviciado, fiz estudos filosóficos, o tirocínio prático, 3 anos, junto com o padre Jonas. Jonas e eu nós somos juntos, somos colegas. Aliás, sempre ele 2 anos na minha frente. Sim. Também no aspirantado de Lavrinhas, ele estava 2 anos na minha frente, mas nós era de outra divisão, não tínhamos muito contato. Na assistência, assim chamado, sim, 1 ano, depois na teologia, 2 anos, e depois de padre trabalhamos juntos 3, 4 anos em São Paulo, no Liceu Coração de Jesus. Que legal, mas então, vocês trabalharam juntos numa paróquia ou numa escola? Num seminário. No seminário? No aspirantado de Lavrinhas, onde ele trabalhava lá. Ele era vice-assistente dos menores e eu vice-assistente dos maiores. Né? E ele era músico, compunha bem, olha cada música linda que ele fazia. Me lembro que uma vez chegou um padre lá, muito músico, muito fino, e ele tinha composto um hino à Nossa Senhora Auxiliadora. E ele disse, olha, parabéns, ele sabe. Ele disse, como ele era perfeito, ele só teve um pequeno desafio, desafinamento, desafinado aí, isso, né? Desafinou um pouquinho. Então, mas fora disso, ele elogiou o padre Jonas, ele era ainda assistente, nem estudante de teologia era. O padre Jonas foi sempre um padre, um salesiano sonhador. Sim. Depois, quando trabalhamos juntos no Liceu Coração de Jesus, ele era assim, mais levado ao lado da pastoral, espiritualidade, da oração,
da liturgia, e eu era mais da disciplina. Sim. Ele não tinha muito dado de disciplina. Então eu tinha que segurar a barra dos meninos. Mas nós nos dávamos muito bem. Olha muito que bem. maravilha. Isso foram quantos anos, Dom Então Vitório? eu estou em 1953 e 1966 me ordenava padre. Então eu fiquei de 18 anos estudando para ser padre. Com 13 anos para me ordenar aos 30, né? Tá? E depois ainda depois disso, eu fiquei em São Paulo. Terminada a minha ordenação, fui na metade do ano, fiquei mais 6 anos estudando, e mais 6 meses, quero dizer. Sim. E no fim de semana eu ia a São José dos Campos, sábado e domingo, fazer pastoral lá. E até no mês de dezembro. No mês de dezembro, então, eu voltei para Santa Catarina para celebrar as primícias da minha ordenação sacerdotal, porque a primícia era a primeira missa solene. Então, enquanto eu estava lá em São Paulo, eu nunca só celebrava a missa, mas nunca a missa chamada cantada, porque essa era o presente que o bispo, que o padre tinha que dar, chegando na sua terra, né? Então foi feita uma bela festa. Não era o primeiro padre a ser ordenado lá, eu já era o segundo. Então lá uma comunidade fez meu padrinho de crisma, que foi meu catequista, então fez uma linda homenagem para mim. E fiquei lá em casa com a minha família 8 dias. Depois, despedindo-me dos meus irmãos, voltei em janeiro para São Paulo, onde eu recebi a obediência dos meus superiores para ficar na capital, junto com o padre Jonas, que já estava trabalhando lá. Nossa, olha que maravilha. Ó, essa história, garanto, Dom Vitório, que muita gente não conhecia. Essa história toda. Mas ninguém também não conhecia, não saiu perdendo nada. Ah, para, Dom Vitório. Nós estamos ganhando agora, nós estamos ganhando bastante com isso. Dom Vitório, eu li que nos primeiros votos como religioso diocesano, quem fez foi o então padre Antônio Barbosa, que depois veio a se tornar Dom Antônio Barbosa, o primeiro bispo aqui. Dom Antônio Barbosa, na Divina Providência, ele foi um instrumento para mim. Primeiro, em 1952, ele foi pregar o retiro para nós em Ascurra. Sim. Eu estava no 2º ano ginasial. Interessante, sempre o 2º ano da minha etapa sempre foi um tempo de crise. E eu estava numa crise muito grande, de insegurança, de dúvidas. Então eu achava que eu ia embora, não podia ficar. Então eu fui fazer com ele a minha confissão geral. Escrevi todos os pecados no caderno assim, né? E foi lá me confessar com ele, já com a mala pronta, porque ele acho que agora ele vai me mandar. Vai mandar embora. Aí ele, fui confessando, lendo o livro, tudo, tá? Não, vai para frente, que Deus te ama. Tá bom, foi. Aí ele me animou. Segunda coisa, aí naquele ano, no fim daquele ano, percebi que eu não enxergava bem do olho direito. Sim. Mandaram fazer exame e disseram que não tinha mais problema, que tinha atingido a retina, né? Então não havia jeito. Mas que não havia problema do outro. Mas ele ficou meio assim, mandou-me estudar em São Paulo. Depois aí fui para frente e ele era o nosso padre inspetor superior provincial, né, dizemos hoje. E aí, então, eu fui fazer o noviciado em 1956, e no dia 31 de janeiro de 1957, eu fiz a primeira profissão religiosa, por 3 anos, como era costume, nas mãos dele, né? Então, fiz o voto de pobreza, castidade e obediência, e não era uma outra liturgia que não era como a de hoje. Sim. Né? E lá, recebendo o abraço dele, ele sentado na cadeira, ele me disse assim: eu espero você para os votos perpétuos. Bom, faltavam 6 anos. Então, né? Tá bom. E fui indo. Aí eu fui para a filosofia, estudei 3 anos. Na filosofia eu estudei as línguas germânicas e também filosofia. Depois fui fazer o tirocínio prático, como eu era formado em língua inglesa, português e latim e também alemão.
Pode Sprechnidote, né? Né? Tá bom? Isso é uma benção, né, Dom Vitório? Então não precisei. Assim esqueci tudo o meu alemão. Pois bem, aí depois fui para a teologia. Sim. Na teologia, já em 58, ele foi nomeado bispo para Campo Grande. Sim. Estava no segundo ano de filosofia. Aí depois ele se separou. Na teologia, nós recebemos ainda na época o subdiaconato, que era o passo decisivo do celibato eclesiástico. Sim. Tem que dar um passo para frente, né? Aí nós, só o Papa agora para dispensar, e veja lá, né? Então éramos bem preparados, tudo. Interessante que o nosso formador, até superior, falou, ó, primeira coisa, vocês, antes de dar o passo, vocês têm que imaginar que vocês vão casar. E o casamento é uma coisa boa. O casamento é um sacramento de santidade. Sacramento é um momento do prazer, da santidade. A relação sexual é graça. Se você morrer, você pode até ir para o céu direto. E você a graça ter os filhos. Agora, tudo isso que Deus é que colocou para você, para nós, para você. Se vocês têm coragem de deixar este presente para Deus, então vão dar o passo para o subdiaconato. Houve 2, 3 que não tiveram coragem. Não tiveram coragem? Eu disse, não, senhor, mesmo tremendo, eu vou dar o passo, né? E Dom Antônio é que me acolheu no subdiaconato. Depois, no ano seguinte, eu recebi o diaconato. Naquele tempo, o diaconato era só um estágio, tanto assim que nem houve festa, nada. Fomos lá na catedral, recebemos a ordenação, chegamos em casa, encontramos uma sopa fria e basta, né? Encontrou a sopa fria? Foi em março. Depois, em julho, fim de 31 de julho, fomos ordenados padres. Aí, então, a festa foi bonita, né? Quer dizer, foi assim o meu processo de formação, né? Lindo, Vitório. E, Dom Vitório, o senhor, antes de ser arcebispo aqui em Campo Grande, o senhor foi bispo diocesano em Corumbá? Fui bispo diocesano de Corumbá. Em que ano que foi? O senhor lembra, Dom Vitório? Foi, no dia, olha, interessante, né? Eu nunca pensava em ser bispo. Primeiro porque eu nunca fui pároco, nunca trabalhei com o povo, sempre trabalhei em dimensão de alunos, de colégio. E depois que eu estava muito bem no Liceu Coração de Jesus, olha, modéstia à parte, eu ressuscitei o colégio. Olha! Tá? Naquela época se fundou no Liceu Coração de Jesus com o padre Jonas, com outro padre chamado o padre Pascoal Mara, com o padre Ivan, que agora foi bispo lá do Rio Negro, o padre Ivan, que agora é bispo emérito lá em Manaus, né? Sim. Pois bem, então eles criaram um encontro, um retiro semelhante do movimento de cursinho chamado Jovens Construindo, né? E começamos, o próprio padre superior aprovou, mandou que fizéssemos em Campo do Jordão. Aliás, quem deu a ideia para o padre Jonas foi eu. Olha! Um dia lá conversando no pátio, lá no encontro chamado Quinquênio, de Jonas, eu fiz cursinho, você também, o que tu acha, nós que somos salesianos, fazer alguma coisa assim como os jovens? Vitório, Pavanello, porque era sempre chamado de Pavanello. Boa ideia, boa ideia. Aí começamos a fabular, mas eu só botei o fogo na lamparina, ou um pouquinho do mato. Aí ele se organizou com o padre Pascoal, com o padre Ivan, e começaram a bolar isso. Todos tinham feito o cursinho. Sim. E fizeram que linda experiência, depois saíram muitas vocações daí. Nossa! E aí praticamente eu ia só para fazer esses retiros. Na montagem do bolo eu não entrei, mas eu dei a ideia. Olha, o mais importante. Se perguntar para o Monsenhor Jonas, acho que ele nem se lembra. Foi lá no pórtico do Pio XI, lá andando, né? Foi assim que surgiu. Pois bem, e agora eu depois fui para o seminário aspirantado de Lavrinha, fiquei 1 ano e meio só, depois fui mandado para Pindamonhangaba, fiquei 1 ano,
Depois me mandaram para São Carlos para começar o noviciado lá e mestre de noviço, sem estar preparado. Então, olha, sempre fui assim, tampa-buraco, né? O tapa-buraco. E no dia 23 de novembro, Sim. estava lá na horta com os noviços e lá, chega lá o porteiro e diz, tem uma carta da anunciatura aqui. Eu fiquei, aqui deve ser consulta aqui, mas eu desconfiei, caramba, porque ontem o bispo esteve aqui para crismar e perguntou, Vitória, você, quantos anos tem? Estou com 40 anos, 44 anos, né? Idade boa para ser bispo. Olha! Até eu falei assim, bom, antes eu que minha avó, né? Mas, puxa, será que ele está sabendo alguma coisa? Mas foi lá, fui até a capela e era a carta que vinha da anunciatura em nome do Santo Padre, me comunicando que eu ia ser o bispo de Corumbá. Oh, maravilha! E que eu tinha que responder com código, concordo com a comunicação. Porém, antes de concordar com a comunicação, escrevi uma carta, que eu ainda tenho cópia no arquivo, né, colocando 13 argumentos pelos quais não era oportuna a minha nomeação de bispo. Primeiro, a saúde, tinha um olho só, nunca foi pároco, o direito canônico dizia que era preciso ter algum título de teologia, eu não tinha nada, nem mestre de teologia eu sou, falei que eu era simplesmente educador de jovens, menino fora da área do hiperorânio da espiritualidade como mestre de noviço. Nunca fiz um processo de casamento, apenas batizava. Sim. Assim, portanto, eu acho que eu não tinha jeito para ser, né? Falei que o meu irmão também era padre, deixou, quase que fui expulso do seminário também eu. E assim colocando os anos, né? 13 motivos para... Coloquei 13. Né? 13. Todos os casos no fim, porém eu quero ser Maria que diz. Eis-me aqui para, se preciso. Mas a resposta veio dentro da semana. Já o Papa concorda, você vai ser nomeado, proclamado dia 9 de dezembro. Até lá, guardei silêncio. Dia 9, então, foi proclamado. Sendo proclamado, o bispo já me desligo da congregação. Era mestre de noviço, acabou. Dava aula, assim, falava com ele. A meninada ficou tão sobressaltada, porque ninguém esperava que eu fosse bispo. Ninguém, nem quando saiu a nomeação. Mas como? E havia outros que queriam ser bispos e não foram chamados. Ficaram meio complexados. Né? E, pois bem, aí marcamos a ordenação 31 de janeiro. Sim. E dia 21 de março tomava posse de Corumbá. Mas a ordenação já foi lá em Corumbá mesmo? Não, ou não aí me ordenei em São Carlos, porque São Carlos era mestre de noviço e diretor de uma obra de meninos delinquentes. Foi uma linda experiência. Não sabia que aquela obra me ajudava tanto para ser bispo. Entendi. Conversar com eles, ouvir, consultar. Olha, onde eu aprendi a viver uma paternidade foi com aquela meninada. Como eles tinham uma abertura de conversar comigo. Era até técnico de ensinar a namorar essa turma lá. Sim, mas é linda. Né? Olha só que maravilha. E aí, então, foi para Corumbá. Lá, comecei dia 21. Olha, me senti, em 15 dias em Corumbá, já me sentia dentro da casa de todos eles. E olha que eu sou meio tímido, não parece, mas eu sou. Mas logo os árabes me convidaram lá para um almoço, começando. Depois os palestinos, que era tudo muçulmano, também fiz amizade com eles. E assim também encontrei muitos benfeitores, porque lá quando eu cheguei, e a primeira noite que eu deitei, depois que a turma foi embora, disse, agora que coisa é boa. Agora eu vou viver o meu voto de pobreza. Não tinha nada. Nada. Bom, literalmente. Mas nunca me faltou nada. Só que a alegria do pobre dura pouco. Fiquei nem 3 anos lá. E aí já foi chamado para cá? No dia 14 de novembro de 1964, chegava uma carta da Anunciatura me comunicando de que o Papa me transferia como arcebispo coadjutor para Campo Grande. Sim.
E eu, no dia seguinte, ia fazer uma visita pastoral no fundo da diocese, lá, né, perto de Forte Coimbra, lá, né? Assim, então, e eu olhava assim, é a última vez que eu passo aqui, última vez, uma tristeza, porque eu amava aquele povo lá, né? E ainda assim tinha que responder. Aí eu fui para a Anunciatura dizer que eu gostava de lá. O senhor não colocou de novo as 13 formas? Não, aí eu fui falar pessoalmente, olha, eu vejo que é uma diocese diferente das outras. Aqui o bispo não gosta, porque é uma diocese de cidade. Sim. Que é um Pantanal, não tem nada. Tem, no meu tempo, no máximo 10 mil habitantes. E a cidade tinha 100 mil, né, mais ou menos, com o Ladário junto. Então lá tinha 5 paróquias. O bispo lá se sentia muito humilhado. Ninguém, tanto assim que Corumbá é uma diocese onde mais passam os bispos. Né? Entendi. E eu fiquei lá nem 3 anos inteiros. E então eu falei, olha, eu me sinto bem, o clima, e ainda mais quando eu ia a Campo Grande, né? Eu sentia uma dor de cabeça tremenda. Aí o Núncio falou, não, mas suporte por amor a Deus. Eu vim. Por amor a Deus. E realmente aqui eu vivi até os 50 anos. Depois aí começou a passar. Aí vim com 47 anos de vida, começava a ser arcebispo. Era o mais novo arcebispo em idade de toda a Conferência dos Bispos. Nossa, Dom Vitório, né? Que história, O que fazer, né? O Espírito Santo dá as cochiladas dele lá. Né? Dá as cochiladas boas. Eu dizia até brincando, né, que no dia que o Papa assinou minha nomeação de baixo, que ele tinha tomado um pileque de vodka, né? Ele é polonês, né? E quando ele me mandou como arcebispo, ele já estava bem. Já estava bem. Né? Basta umas dosinhas a mais, né? Porque eu digo a verdade, eu não me sinto bispo. Minha missão não é ser bispo. Eu vivo uma missão de obediência, com amor. Sim, mas sim. se você diz, você gosta? Não gosto. Bispo, para mim, eu gosto de estar no meio do povo, gosto de conversar com a juventude, gosto de pregar, atender confissões como Dom Bosco. Ainda hoje, agora estou aproveitando fazer, né? Porém, mas tinha que fazer, então. Por isso é que eu sempre, como bispo, eu não quis ser burocrata. Sim. Não quis ser burocrata. Eu, tanto assim que comigo, era assim, batia na porta, entre. Sim, é verdade. Né? Bota na porta, porque... E outra coisa, você é econômico, cuida do bem material, da estrutura, né? Você é coordenador de pastoral, vai olhar. Agora, no fim de semana, eu queria me encontrar com o econômico para ver como é que estão as finanças, também com a caminhada pastoral. Depois chamei Dom Eduardo e o Núncio me atendeu, né? E porque eu fui consultando padres, ele disse, não, isso não pode, isso não serve, isso não serve. Não. Um dia eu fui falar com o padre Mário Panciera, não sei se conheceu. Sim, era até meu confessor. Disse, padre, em confissão, pergunto, o Núncio diz que posso pedir um auxiliar, mas aqueles que eu mando ou não aceitam ou não são aceitos. O que acha colocar o padre Eduardo? Ele não tem defeito nenhum. Oh, Padre Mário! Aí eu coloquei, deu certo. Padre Mário. Aí ele veio comigo, como foi bom. Então, esse tem discernimento, Padre Mário, hein? Então, mas Dom Eduardo, para mim, foi um anjo que eu nunca esperava tanto. Nossa, que maravilha. Vivíamos tão bem. E olha, de dois temperamentos diferentes. Sim. Como ele me suportava, porque eu sou da roça. Você não sabe como era, né? Uma vez ouvi um bispo dizer, é fácil tirar um menino do mato, difícil é tirar o mato do menino. Eu disse, eis aí a biografia de Dom Vitório. Me sinto rude ainda, sou, né? E Dom Eduardo é urbano, é muito, vê mais as coisas, então ele me suportava. Como eu também eu suportava, porque certas coisas eu achava meio exagerado. Mas ele é meu irmão, vamos dar chance. Sempre valorizei Dom Eduardo. Sim. E ele sempre me prestigiou também. Nossa, Dom Eduardo foi uma bênção bênção para nós. Nós queremos bem até hoje. Nossa, Dom Eduardo foi uma bênção, principalmente para a juventude, esse tempo que ele passou por aqui, né? Dom Vitório, em 1991 a gente teve aqui a presença do então, na época,
Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, né? Esteve em Campo Grande. Ele ficou poucas horas, ele acho que não chegou a dar um dia, né, Dom Vitório? Ele, olha, da viagem que ele fez, foi um dos lugares que mais ficou, sabia? Ah, é? Eu não sabia disso, não. 23 horas. 23 horas, não chegou Ou a dar um dia. 22 horas, não chegou um dia, mas foi onde mais ele ficou. Ah. Talvez em Florianópolis, não sei se ele ficou tanto tempo. Também não. Não ficou tanto tempo assim, não. E ele gostou daqui. Gostou. Agora, a gente... Mas estava, e naquele dia, estava muito quente, não estava, Dom Vitório? Não, eu vou te contar. Primeiro, então, primeira vez o Papa fez em 80, não sei quando, a primeira viagem, né? 81, se não me engano. Depois, em 91, então ele fez a segunda viagem, por passar por onde ele não tinha passado. Então, a conferência dos bispos disse, olha, Campo Grande não recebeu a visita, então vamos. E a gente dizia, brincando até com o arcebispo de Cuiabá, Dom Pedro Bonifácio, duas coisas que eu peço a Nosso Senhor, né? Que não apareça a Nossa Senhora para dar trabalho, né? Ou então que não haja santo para fazer milagre, porque aí tá... E que o Papa também não venha nos visitar, porque é um né? É um rebu. E pois bem, nós dois pegamos a visita do Papa. Porém, eu tive sorte, o Papa estava marcado, eu conversei com o governador, era o Pedro Pedrosani, ele foi tão gentil e aberto, assumiu tudo. Nossa, que maravilha. Depois o prefeito era o Lúdio Coelho, também assumiu, mandou asfaltar onde não era preciso, tirou as lombadas por onde o Papa passava. Ele me agradeceu, eu disse, eu agradeço porque é a hora que eu vou brigar com a aeronáutica, porque a aeronáutica prometeu me dar, porque ela era a Praça do Papa, era antigo aeroporto de Campo Grande. Sim. E a prefeitura entregou aquela área atual e a aeronáutica, então, pegava esse, né? Entregaria aquela, né? Atual Praça do Papa para o município. E não fazia, não saía. Agora ele foi lá, porque aqui vai ser a missa do Papa, eu tenho que arrumar, eu não posso arrumar para na casa dos outros. Aí então fizeram o acordo, então ficou a Praça do Papa. Aí nós fizemos a missa do Papa. Olha, a estrutura material eu não posso reclamar. O que eu precisei, inclusive o Lúcio ofereceu o hotel dele para hospedar todos os bispos que vieram, e assessores, tudo de graça. Nossa. Eu ganhei tudo de graça. Com a minha timidez, consegui mexer com isso, com aquilo, com o deputado, com o governador. Né? Olha, valeu a pena. E depois pedi um padre salesiano, como é que escapa agora o nome, né? Ele também organizou a parte mais, assim, estrutural, né? Sim. Assim, parte eclesial, a missa, as coroinhas, os padres, isso tudo. Olha, a visita que saiu perfeita. Nossa, e eu maravilha, com medo tremendo. Primeiro, imagina, eu via que o povo não estava animado, por mais que a gente... Mas também eu achei, bom, Campo Grande é uma cidade, quem não fizer bem também não. Depois de 15 dias todo mundo esquece, né? Mas acontece que por baixo o povo estava interessado. Sim. E outro que era um calor desgramado. Era, pois né? Bem, nossa. E o Papa esteve lá em como é que chama? Cuiabá? Cuiabá, ele chegou às 10 horas da manhã lá, logo foi celebrar a missa, 11 horas, num caloraço, que o Núcio diz, olha, coisa interessante, os bombeiros jogavam água em cima do povo lá. E ficaram até as 4, 5 horas da tarde. O Papa suou, né? Tudo. Pois bem, aí pelas 7 horas ele chegou aqui, 6 horas ele chegou no aeroporto, aí no lado da aeronáutica. E gozado, meia hora antes do Papa chegar, não é que muda o clima, vem uma brisa suave. Olha! E já não era mais tão quente, né? Sim. E no dia seguinte, na missa, ficou assim, um dia abafado, o sol. Havia sim, mas não era quente. Lógico, o sol queimou um pouco, mas foi muito suportável. E o Papa, pressão do Papa, que aqui foi o lugar onde mais ele se sentiu acolhido. E quem falou para mim, primeiro foi o Papa na mesa, no almoço. Sabe, porque quando ele chega no lugar, o bispo é a maior autoridade, ao lado dele sempre direito, não é nenhum cardeal, não. Era eu. Então nós conversávamos. Quando ele chegou logo de noite,
ele quis celebrar uma missa, porque aquele dia era o aniversário da sua nomeação de Papa. Olha. Então ele quis rezar uma missa de aniversário da Sim. nomeação do Papa. Eu até celebrei com ele. Os outros bispos não puderam. Eu e o secretário dele celebramos. Aí Isso foi, essa missa particular foi aonde, Dom Vitório? Lá na missão salesiana, lá no centro, para né? eles se eles podiam hospedar, porque a minha casa não dava, né? Ah. Aí eles aceitaram, reformaram a casa. Até hoje ainda estão lugares do Papa João Paulo II, são guardados como uma relíquia, ainda mais agora é santo, né? Sim. Então, se um dia se quiser, vai ver lá. Vai lá filmar as fotos todas das presenças dele lá. Pois bem, então aí ele celebrou a missa e depois fomos jantar. Uhum. Eu sempre ao lado dele, jantamos. Aquela janta foi muito interna, assim, dos salesianos da casa. Entendi. Os bispos que estavam aí, assim por diante. E aí, depois ele foi dormir e eu fui para a minha casa. No dia seguinte, cedo, foi aí e continuamos. Aí ele foi visitar São Julião. Sim. Depois voltou para a missa do Campal. Certo. Depois voltou para almoçar. Depois foi lá para a catedral para falar para os leigos. E aí, né? De lá já foi para o aeroporto. Com isso deu 22 horas. Entendi. E ele, na hora do almoço do dia 14, né, foi? Em outubro, 14 ou 15, era o dia de Santo Inácio de Antioquia. Pois bem, ele disse, mas eu gostei daqui, o povo é entusiasta. De Santo Padre também, o Papa veio uma vez assim, ele chega, né? Pensei comigo. Pois bem, ele falou assim, aí conversando assim com os outros. Depois ele, o secretário dele, quando eu me encontrava, olha, o Papa dizia que aqui foi o lugar onde mais ele encontrou acolhida. Olha aí, ó. Fiquei... O pessoal fala que nós, campograndenses, não sabemos acolher as pessoas ali, olha aí. O Papa gostou demais, né? Para dizer, eu falei, o Papa gostou. O lugar onde mais ele se sentiu bem. Oh, que olha, para mim, que maravilha. Né? Que maravilha, e depois, quando eu me encontrava com o Papa, diz, Dom Pavanello, Campo Grande, entusiasmo. Olha a palavra, entusiasmo. Oi. Cuiabá, calor. Campo Grande, entusiasmo, Cuiabá, calor. Calor. Eu conversou mais alguma coisa fora desse âmbito, assim, né? Não. Alguma coisa, tipo assim, eu sei que ele gostava muito de esporte, ele era uma pessoa nós nunca esportista. falamos nada de esporte, nem falamos assim de âmbito pastoral, de perguntar então como é que está a diocese. Não, ele simplesmente, ele queria estar conosco. Então nós falamos, Santo Padre, assim, lógico, as nossas realidades são essas, né? Temos um problema, aqui temos muitos casamentos, o problema é o pastoral do matrimônio, Vossa Santidade já sabe pelos relatórios que nós fazemos. Porém, é um povo bom, Santo Padre. O meu clero é bom, não são águias. Não tem ninguém que pode ser bispo daqui, eu falei para ele. Se o padre quer que eu escolha um padre daqui para ser bispo, vamos ter que esperar. E realmente, estamos agora que está despontando alguns que dentro de alguns anos poderão ser indicados para ser bispo. Né? Tá, então, eu falei, mas são gente boa, ainda são, né? Então, para dizer, mas ele gostou. Então, agora, as conversas mesmo da área pastoral, de área assim, era quando fazíamos as visitas límina lá em Roma. A consultoria para lá, né? Cada 5 anos eu tive a graça de fazer, né? 5 em 5 anos. A primeira no lugar de Dom Antônio, depois as outras eu fiz. A penúltima vez eu fiz ainda, aliás, a última vez eu fiz com o Papa Bento XVI. E foi a última que eu fiz como bispo, arcebispo metropolitano, junto com Dom Antônio. Depois não houve mais, e a próxima seria esse ano, nesses dias mesmo, mas a pandemia mandou suspender tudo. Entendi. Então, o senhor, depois dessa vinda aqui, o senhor teve um encontro mais umas 4 vezes com ele, então? Não, lá em... desde 1986, né, não, 85, até 2000, até quase no fim do pontificado de Bento XVI, eu tive 5 vezes encontro com os papas. Então, conversei com o Papa João Paulo II, quase tudo. Uma vez
por 2 vezes. Uma vez com o Papa Bento XVI, depois teve encontros assim esporádicos com o Papa Francisco. Agora, não quero diminuir nenhum, mas a maior cordialidade de encontro foi com o Papa Bento XVI. Olha. Com ele era gostoso conversar. O Papa João Paulo II era muito bom, mas ele escutava muito e falava pouco. Entendi. Né? Falava uma pergunta. Então a gente falava, e como eu também não tinha muita conversa, eu dizia, Santo Padre, não tenho mais nada para falar, se quiser, vamos rezar o terço. Vamos rezar o terço. Mas tá com o Papa Bento XVI, o senhor gastou o alemão com ele lá ou não? Não, eu falava italiano com ele. Ele até queria, o Papa João Paulo II queria que falasse português, para ele não poder. Mas o Bento XVI preferia italiano. Então eu falava, eu possuo um pouco o italiano, então Sim. Eu falava italiano, e ele dava o feedback, dava seus palpites, olha, custou até que nem nos damos conta, passou o tempo da nossa conversa. Era 15 minutos, ficamos 25. Nossa, eu e o Dom Eduardo lá batendo papo lá. Que maravilha. Mas tá. Dom Vitório, olha, foi um prazer, uma honra, né? Muito grande ter recebido o senhor aqui para esse bate-papo. Mas muito obrigado por o senhor ter reservado esse tempinho para nós. Eu gostaria que o senhor deixasse, Dom Vitório, para o pessoal aqui uma palavra para os irmãos diante de tudo que nós estamos vivendo agora nesses tempos. Bom, meus queridos que nos acompanham aí pelo YouTube, eu agradeço esta graça de poder transmitir alguma coisa da minha vida, que não sei se é edificante ou não, porém eu quero dizer que eu amo Nosso Senhor, por Ele eu dou tudo o que eu sou para a sua maior glória, e Ele não precisa de mim. O que eu sinto sempre que o Espírito Santo me diz, nós não precisamos de você para sermos grandes no céu. Nós queremos servir-nos de você para salvar os outros. Por isso eu me dedico então muito às confissões, me dedico ao aconselhamento, a fazer palestras, sobretudo a ouvir as pessoas, porque é aí que eu posso transmitir a bondade, a misericórdia, a caridade de Cristo Nosso Senhor. Eu, como bispo emérito hoje, quando alguém vem conversar comigo, eu me sinto Jesus sentado no poço da Samaritana, onde eu quero sempre acolher bem, conversar, estimular e fazer com que a pessoa se sinta valorizada para levar aos outros uma mensagem de amor. Essa é a minha vida. Então eu agradeço muito esta oportunidade e peço, nós não estamos neste mundo para fazer coisas do nosso gosto, nem dos nossos interesses. Nós estamos aqui neste mundo, sobretudo nós cristãos, que nós dizemos sim católicos, comprometidos, é sempre para fazer o bem aos outros. Quando eu busco alguma coisa dos outros para o meu interesse, eu estou fazendo um comércio. E esse comércio não é do agrado de Deus. Eu tenho que me doar. A imagem que eu gosto de usar, para mim, eu sou a fonte. A fonte só jorra. A fonte nunca bebe da água que jorra. Mesmo quando a fonte jorra e ninguém bebe, ela não se cansa de jorrar. Assim é a minha vida. Se ninguém se aproveita de mim, eu estou para me doar a quem Deus quiser. Muito obrigado, então, pela mensagem que vocês me deram oportunidade de transmitir e peço que vocês valorizem muito a fé que vocês receberam pelo batismo, também pelo crescimento de muitas outras maneiras de encontros, reflexões, celebrações e assim por diante. Estamos no mês da Bíblia, então o alimento que nós temos que cultivar agora é a palavra de Deus. E quando você não entende alguma passagem da Sagrada Escritura, não tenham receio de nos consultar, de nos telefonar a qualquer padre. O padre tem que saber responder. E se ele não sabe, com humildade, ele vai dizer, vou pesquisar melhor, porque você tem direito de receber uma palavra bem mastigada para a sua alimentação. E a palavra de Deus te leva depois para a Eucaristia, quando nós nos transformamos em Cristo servidor.
E Nossa Senhora, ontem é aniversário dela, nos ajude a viver os nossos bons propósitos de testemunhas cristãs. Amém. Amém. Espera um pouquinho que o senhor já dá a bênção para nós, Vitório. Quero agradecer você que nos assistiu, tem nos assistido, compartilhado, não só esse vídeo, mas outros também. Nós pedimos para que compartilhe toda essa gama de evangelização que a comunidade Boa Nova tem disponibilizado através do YouTube e de outras redes sociais. E pedimos também, querido irmão, você que é sócio evangelizador, que continue contribuindo com essa comunidade, porque é através da sua contribuição que nós conseguimos sustentar e ampliar essa obra. E pedimos também a você que quer ser sócio, entre em contato conosco e ajude para que nós possamos continuar evangelizando. Nosso muito obrigado e vamos ficar aqui com a bênção de Dom Vitório. Antes de abençoar, permita-me um pequeno testemunho. Um dia, um senhor empresário, muito meu amigo, e que até se confessa comigo, ele me disse: olha, senhor arcebispo, se você me pede fazer uma leitura na missa, eu não tenho jeito. Se me pede fazer catequese, também não é o meu métier. Se é para dirigir um retiro, eu também não sou. Eu sou um empresário. Como eu não tenho nada desse carisma, eu vou pagar para você 3 tanques de combustível para que você os use para evangelizar. Esse senhor é evangelizador. Ele está me ajudando para eu levar, inclusive, a vocês hoje, esta mensagem. Então, quando você contribui com a Boa Nova aqui, para que a Boa Nova seja essa mensageira da evangelização, você está se transformando em evangelizador. Você tomou consciência disso? Nós não precisamos todos pregar o evangelho, não somos chamados, mas somos chamados a contribuir generosamente com quem faz o trabalho por nós, em nome de Cristo. Amém. Amém. Permita-me então a bênção, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Seja o nome do Senhor bendito. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E na intercessão de Nossa Senhora, estrela da evangelização, desça sobre todos vós, sobre a Boa Nova, a bênção de Deus Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E até a próxima vez, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado e até o próximo programa.